Que bom estar com você mais uma vez, meu amigo da TV Novo Tempo e do canal do YouTube do programa Reavivados por Sua Palavra. Sempre é bom nos encontrarmos, ainda mais porque nos encontramos para ler a Bíblia. E você pode divulgar a Palavra de Deus através da hashtag RPSP, colocando uma mensagem, um verso bíblico, um pensamento do capítulo do dia ou de outros capítulos da Bíblia que impressionaram você. Você pode usar as suas redes sociais e fazer isso. Também pode nos seguir através do Facebook, do Twitter ou do Instagram com o endereço PR de Pastor PR Evandro Fávero. É bom estar com você cada dia e é bom ter a sua companhia também. Também você pode acessar o portal da TV Novo Tempo, que é o novotempo.com. E ali você encontra estudos bíblicos, você pode rever os programas, outros programas da TV Novo Tempo que você gosta, não é? Você pode solicitar algum material gratuito e nós enviaremos para você com alegria e com todo o prazer. Vamos fazer uma oração para começarmos o estudo do capítulo de hoje, Jeremias 37. Oremos então. Querido Pai, a palavra, a Bíblia, é a palavra Tua. Por isso precisamos da Tua sabedoria para conhecer os Teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, o capítulo 37 de Jeremias apresenta Jeremias na prisão. E ele mostra aqui que os egípcios, eles levantaram um cerco dos caldeus. E o rei Zedequias, ele pede então que Jeremias ore pelo povo. No versículo 6, Jeremias profetiza o retorno e a vitória dos caldeus. No verso 11, tido como fugitivo, Jeremias é espancado e aprisionado. No verso 16, ele reafirma o cativeiro a Zedequias. E depois, no verso 18, ele pede por sua liberdade e obtém o pedido, o favor, consegue a resposta. É interessante, então, nós vermos aqui, primeiramente, que, não só no capítulo 37, mas nós vemos de maneira geral que Jeremias sofreu muito por ter aceitado a incumbência do Senhor de transmitir a mensagem para o povo. Não era fácil ser um mensageiro de Deus, mas também haviam as bênçãos. Deus cuidava dos seus servos. Os capítulos 37, que é o que estamos lendo hoje, até o 44, eles dão um relato contínuo da última parte da vida e também do destino de Jeremias, começando com a ascensão do último rei de Judá ao trono, que foi Zedequias. O verso 1, por exemplo, diz: Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituíra rei na casa de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Zedequias foi um rei, digamos, fantoche dos babilônicos, e, ao mesmo tempo, ele era um herdeiro legítimo do trono. Sem dúvida, foi necessário que ele fizesse um juramento de fidelidade a Nabucodonosor, mas dentro de poucos anos ele violou o juramento ao entrar em aliança com as nações vizinhas, por exemplo, aliança contra Babilônia. Zedequias e seus conselheiros, assim, eles convidaram a tragédia que ocorreu no ano 586 a.C. Por exemplo, no verso 2 do capítulo 37 diz, na continuação do verso, diz: mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos às palavras do Senhor, que falou por intermédio de Jeremias, o profeta. Então, o que esse verso 2 me apresenta é que, primeiramente, Deus fala através de seus servos, os profetas. E como Deus, pela sua glória, pelo seu resplendor, que não poderia ser suportado pelos pecadores, Deus então falava através dos profetas para chegar ao coração do povo e também para que ele pudesse falar na linguagem do povo, de igual para igual. E os profetas eram enviados do Senhor
para lhe transmitir ao povo as palavras do Senhor, a fim de que o povo se arrependesse. Mas o verso 2 apresenta uma frase muito triste na Bíblia. Eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. Quanta gente hoje sofre porque não dá ouvido à palavra do Senhor. Tem muita gente contraindo doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, porque não deram ouvidos às orientações do Senhor. Tem muita gente contraindo, por exemplo, um enfisema pulmonar, alguns tipos de câncer, porque não deram ouvidos às orientações do Senhor. Tem muita gente com a família toda destruída, casal separado, não é, filhos abandonados, porque não deram ouvidos à palavra do Senhor. É triste. E há muita gente sem esperança. Há muita gente sofrendo porque não deram ouvidos à palavra do Senhor. Agora, há também aqueles que estão sofrendo porque não conheciam a palavra do Senhor. Faziam, ou fizeram, ou estão fazendo, e talvez você esteja nesse caminho, nesse barco hoje, fazendo aquilo que desagrada a Deus, sofrendo as consequências disto, porque não conhece a palavra de Deus. Acha que está fazendo aquilo que é o melhor, acha que está fazendo aquilo que é certo, mas está indo na contramão do que Deus espera que façamos. Como saber qual é a vontade do Senhor? Bem, eu sou pastor e pertenço à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu poderia dizer para você, venha à minha igreja, visite uma das igrejas adventistas do Sétimo Dia, e poderia fazer esse convite, e quero, e te convido, venha visitar-nos. E será muito bom te receber lá. Mas você não vai encontrar a verdade, o caminho da salvação em uma igreja, por mais bela e bonita e agradável e aconchegante e aprazível seja esta igreja. Você vai conhecer a verdade aqui, na palavra, na Bíblia Sagrada. Então, inclusive é na Bíblia Sagrada que você vai detectar se uma igreja está ou não andando nos caminhos do Senhor. Então, eu quero convidar você, leia a Bíblia, leia a palavra, estude a palavra de Deus. E Deus falará ao seu coração. Tudo bem? Parece que Zedequias, no caso, no capítulo que estamos lendo hoje, pelo menos pessoalmente, ele acreditava em Jeremias como profeta verdadeiro. Embora isso não esteja declarado, o contexto indica que Jeremias respondeu ao pedido do rei por oração, lá no verso 3, a entender. Ao menos, de acordo com o registro do verso 5, parece ter sido logo depois desse pedido que o exército egípcio se retirou de Jerusalém, porque Deus ouve as nossas orações. Né? Só que um pouco depois, Zedequias teve uma entrevista secreta com o profeta em que ele parece ter revelado um temor, senão uma profunda convicção de que Jeremias era um mensageiro inspirado. Então, Jeremias tinha convicção, Zedequias tinha convicção de que Jeremias era um profeta de Deus. Muitas vezes nós também temos a convicção, mas amigos, não basta ter convicção, não basta ter convicção, é necessário ter uma decisão, porque são as suas decisões, não as suas condições que determinam o seu destino. Lembre-se disso. Bem, parece que as decisões de Zedequias, elas refletem hesitação mais do que pura e simples dúvida ou incredulidade. A prontidão com que Zedequias concordou com as exigências dos príncipes para colocar Jeremias no poço, na cisterna de Malquias, para depois removê-lo dali por sugestão de um dos eunucos reais, lá do verso 7 até o 13. E tudo isso sugere que se Zedequias possuísse a mesma coragem das suas convicções, a mesma decisão das suas convicções, o destino de Jerusalém poderia ter sido muito, mas muito diferente. O verso 10, então, diz assim,
capítulo 37, verso 10. Porque ainda que derrotasseis todo o exército dos caldeus que pelejam contra vós outros, e ficassem deles apenas homens mortalmente feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria esta cidade. Ainda que ficassem deles. Essa frase é uma ilustração da certeza da condenação de Jerusalém, ainda que ficassem. Em vista da aproximação rápida da destruição do templo, alguns do povo, que é aqueles que eram fiéis em Jerusalém, eles se propuseram a colocar a arca que estava no santuário, levar a arca para fora do alcance das impiedosas mãos dos exércitos invasores. E aí houve um intervalo no cerco final, durante os quais os babilônios temporariamente deixaram o cerco para responder uma ameaça de um exército que avançava desde o Egito. E nesse intervalo houve um tempo para que esses homens piedosos e fiéis tivessem a oportunidade necessária então para esconder a arca. Com lamento, com tristeza, eles levaram a arca para um esconderijo seguro numa caverna, onde ela está ainda oculta, de acordo com, na época, né? Jamais ela foi perturbada desde o tempo que foi encontrada. Ellen White, no livro Profetas e Reis, por exemplo, comenta sobre isso. E dentro da arca estavam as tábuas de pedra, das quais Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo, etc. Bem, tudo isso que nós vimos em Jeremias 37, eu tiro a seguinte lição em uma frase: vale a pena ser fiel. E a outra frase seria a repetição daquela frase: não são as nossas condições, mas as nossas decisões que determinam o nosso destino. Portanto, que decisões você vai tomar hoje? Em Jeremias 37, Deus usa palavras duras para mexer com aqueles a quem Ele quer salvar. Mas cabe a nós tomarmos a decisão. Que tua decisão seja do lado de Deus. Vamos orar? Querido Pai, bondoso Deus, ajuda-nos a tomar as decisões certas, pois nós oramos confiados em Ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, seja reavivado por Sua palavra.